Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Bora para um vídeo aqui falando sobre as alternativas que o Santos tem de jogo, o que o Santos pode apresentar, quais armas o Santos pode ter para jogar em casa, para jogar fora. Vamos também engatilhar esse papo para falar também de Gabigol, de Neymar, enfim, inúmeras informações que saíram aí. Mas antes da gente iniciar esse papo, peço que você deixe sua curtida, que você comente sobre o vídeo e se inscreva no canal. Essas 3 etapas é bem importante, bem significativa para o crescimento do canal. Você comentando, a gente conversa sobre o Santos, né? E as 2 seguintes etapas, curtindo o vídeo e se inscrevendo, a gente aumenta a comunidade. Então é mais gente conversando sobre o Santos, esse vídeo chega para mais gente e essa bola de neve bacana vai crescendo. Mas enfim, que triste, né, o Santos não ter ganho contra o Cruzeiro, né? Esse lance aí do final do jogo, o gol do Barreal que foi anulado, a cada vez que passa, a cada explicação que dão e a cada contraponto que alguém que fala que realmente foi gol, que não parece estar impedimento, vai deixando a gente ainda mais bolado, sabe? Foi dito que a paralaxe é as linhas que traçam, enfim. Falaram que pela tecnologia a linha foi traçada da forma correta. Aí um contraponto que deram foi o frame, que pararam a bola, né? Tipo, que congelaram a imagem para traçar as linhas. A bola não foi o momento que a bola estava saindo do pé, a bola já tinha saído do pé. Enfim, são lances esses lances só vão ser resolvidos com o impedimento semiautomático, né? Semiautomático. Então a gente não tem como discutir. O Santos falou que ia fazer uma representação na CBF, mas eu acho que isso é muito mais pressão para que o Santos seja beneficiado no próximo lance, né? Aí o juiz na Vila Belmiro contra o Remo vai se ver pressionado, né? Porque o Santos foi prejudicado no jogo passado, ou não foi prejudicado, não sei. E num lance parecido, acho que ele vai pesar a mão pro Santos, né? Porque o Santos já foi prejudicado na teoria. Mas enfim, o Santos adotou uma estratégia defensiva para jogar contra o Cruzeiro lá em Minas. E assim, o Santos é um time que estava tomando gol todo jogo, tomava muito gol, era muito fácil fazer gol no Santos. E eu não atribuo essa melhora defensiva só à entrada do Lucas Veríssimo. Atribuo também, né, a isso, porque o Lucas Veríssimo é um jogador que é um xerife, né, um jogador que toma conta da zaga, tem muita qualidade para desarmar, para sair com bola, jogo aéreo. Então ele é uma peça que é uma peça muito importante que ajuda também os outros defensores a jogar, tanto os laterais quanto o Oliva, que é o volante de marcação, e o companheiro de zaga ali, o Luan Pérez também, né? Quando você tem um jogador bom, os médios melhoram também, né? Mas eu não atribuo só isso, né? Eu acho que uma experiência do Cuca em como armar time, eu acho que contribuiu também com isso. O Cuca sabe montar muito bem as suas defesas. Os times dele são times muito difíceis de fazer gol. Ele não toma tantos gols. E eu acho que as táticas do Santos, principalmente em jogos fora de casa, passarão por aí. Porque o Santos ele não tem como sair para jogar, sair para medir forças contra o Flamengo fora de casa, lá no Maracanã. Não tem contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá mal, hoje tem, mas no papel não tem. Contra o Fluminense, não tem. O Fluminense tá jogando bem. Contra o Botafogo, não sei. Então, e o Santos ele não tá mesmo tendo peças no papel que são boas, os jogadores não estão conseguindo desempenhar o que era esperado. Então, o Santos dar a bola para o adversário para jogar em transição, pelo menos fora de casa, pode ser uma estratégia.
Eu acho que uma informação que é ruim, mas também pode ser boa, é de que o Neymar, ele pode ser que ele só jogue na Vila Belmiro, né, em jogos em casa, e eventuais jogos fora de casa em que o Santos precisa muito, ou jogos que em que o Santos vai propor jogo, né? Então, eu acho que ele não vai jogar contra o Palmeiras fora, porque além de ser sintético, o Palmeiras é um time que propõe jogo, então o Santos teria que ter um time que corre muito. Contra o Flamengo, ele vai jogar contra o Flamengo, eu tenho quase certeza, porque vai ser no Maracanã e existe uma grande possibilidade do Ancelotti estar lá. Então, uma segunda falta do Neymar, com o Ancelotti indo assistir, conspira meio mal pro Neymar, sabe? Parece que ele tá fugindo. Então, acho que ele vai. Jogos contra Botafogo, não, Botafogo ele não vai. Então acho que jogos assim fora de casa ele não vai jogar. E isso ajuda o Santos a poder jogar dessa forma, né? Porque o Santos jogando no contra-ataque, né? Usando a palavra mais antiga e mais popular, não em transição, no contra-ataque, o Santos precisa muito de atacantes rápidos, né? A última aparição do Cuca no Santos, o Santos tinha um ataque de Caio Jorge, que é um jogador rápido, era um moleque, né? Tinha acabado de sair da base. Marinho, rápido. Soteldo, rápido, médio, mas tipo, ele soltando a bola rápido, ele tem um bom passe. Então ele era o jogador que soltava a bola, ele era o armador. Tinha o Lucas Braga, tinha laterais rápidos. Então era um time que pegava a bola e já acionava a flecha. Eu vejo o Bom Tempo jogando assim, eu vejo o Rolaser jogando assim, o Rolaser com uma certa dificuldade, mas eu acho que o Rolaser pode se adaptar a esse estilo de jogo. Eu vejo o Barreal jogando assim, o Moisés jogando assim, eu vejo o Tassiano, eu vejo o Rony, eu vejo o Gabigol se esforçando um pouquinho para jogar assim também, mas eu vejo muita dificuldade do Neymar jogando assim. E eu acho que o Neymar é ruim, né? Essa informação de que o Neymar não vai jogar alguns jogos para se poupar, mas eu acho que pode ser também positivo para que o Neymar se condicione, né? Se condicione pro desenrolar do ano, não para a Copa do Mundo, mas para os jogos do Santos, sabe? Vamos ter essa parada de 12 dias, agora são só 10. Vamos ter essa parada de 12 dias aí para até o próximo jogo contra o Remo. O Neymar tá se cuidando, eu espero. O Neymar tá fazendo fortalecimento muscular. O Neymar tá na academia, o Neymar tá correndo no campo. Ele tem esse tempo de cuidado. Vamos ver se ele já tem uma melhora contra o Remo. E eu acho que aí, na Vila, jogos na Vila, o Santos será forçado pela torcida, será forçado pela camisa grande a propor jogo, né? Então eu acho que aí sim o Neymar é um jogador positivo para esse tipo de jogo, um jogo mais parado, um jogo mais ele como pifador, sabe? Ele como o arco, não mais como a flecha, ou ele como o definidor, sabe? Lá na frente esperando para dar dois passos, entrar na área e finalizar, ou dar dois toques na bola e deixar alguém na cara, ou finalizar com dois toques na bola. Eu acho que esse rodízio de jogos é ruim, mas pode ser muito positivo para o Santos. Também surgiu a notícia, que foi rapidamente desmentida pelo próprio Gabigol, de que ele estava fazendo uma cirurgia no pubis. E não, ele só foi medicado, né? Acho que é uma interferência médica, não cirúrgica, que não classifica como cirúrgica, em que é tratado com o próprio sangue ou com um líquido é jogado por ali e uma
uma reação natural do corpo, não sei se é um líquido natural do corpo ou o sangue, ou enfim, faz com que uma inflamação, um incômodo que esteve ali melhore de uma forma não tão agressiva. E o Gabigol, o Santos se reapresenta amanhã, quarta-feira, né? Não vou postar esse vídeo hoje, terça-feira, mas o Santos se reapresenta quarta-feira. O Gabigol treinou terça-feira, né? Já hoje ele já se reapresentou, aí ele até comentou, né? Terça-feira eu tô treinando. Aí um torcedor comentou: mas o time só se reapresenta quarta. Aí ele falou assim: mas quem não joga treina dobrado. Então ele vai se reapresentar antes dos demais jogadores que ganharam 2 dias de folga. E isso é bom também. O Gabigol, ele se mostrou alguém que não tá no seu auge físico e técnico, mas tá correndo, tá tentando, tá fazendo seus gols, né? Tá se doando pro time. Então, importante. E outra informação é de que o Santos percebeu. É ruim que tá atrasado, mas é bom que mostra que o Santos tá se planejando lá pra frente. O Santos entendeu que precisa comprar laterais. O Santos precisa de contratações, mas não para agora. O Cuca sinalizou a diretoria que o Santos precisa de um ponta ousado, um ponta que desequilibra, que quebra linhas com drible pela direita. O Santos precisa de um volante que seja marcador e também criador, tipo um Jean Lucas, tipo um Pulgar, esse estilo de jogador, sabe? Que o Santos tem jogadores assim no elenco, mas em pessoas separadas. O Santos tem jogadores que têm boa qualidade de passe, que é o Arão, que é o João Schmidt, e também tem jogadores que são muito fortes, marcam muito bem, que é o Gustavo Henrique, é o Oliva. Só que a gente precisa de um jogador com essas duas características, um jogador que marque e que também saia para o jogo. Então o Santos vai procurar esse tipo de jogador. Não sei mais se o Santos vai buscar lateral direito. O JP Sherman tá jogando bem no Coritiba. Não sei se existe a possibilidade do Santos pedir de volta. Mas o Mike não é um jogador que eu acho que o Santos possa contar. Mas legal. O Santos tinha que contratar para agora, mas eu concordo com a análise do Santos que nenhum time vai ceder um jogador importante, um jogador que tenha qualidade para reforçar o outro, e o Santos só pode contratar jogadores que jogaram os campeonatos estaduais. Então não vai contratar ninguém bom, e se contratar vai gastar muito alto. Mas o Santos fez isso, né? O Santos cedeu para um concorrente direto agora, porque o Santos vai pegar ele na Copa do Brasil. O Santos cedeu o JP Sherman para o Coritiba. Agora o Santos está precisando de lateral direito, né? O Santos está precisando. Se o Igor Vinícius machucar, quem vai jogar é o Mike, né? Só que o Mike tá machucado. E aí, quem joga? Vai puxar alguém da base? Complicado. Mas enfim, o Santos pelo menos percebeu que já tá de agora planejando contratar na janela de meio de ano. Então espero que no primeiro dia de janela aberta o Santos já tenha nomes para apresentar, já tenha pelo menos negociações extremamente avançadas. Enfim, o vídeo de hoje era sobre isso, era para falar sobre essa informação de que o Neymar tá fora, né, de alguns jogos fora de casa, que o Gabigol ele fez uma interferência médica, mas não tão agressiva a ponto de deixar ele fora de jogos, ele já está treinando, e que o Santos pense em contratar mais jogadores. Peço que você deixe sua curtida, se inscreva no canal e comenta aí sobre o vídeo, sobre todas essas informações. O que você acha? É nóis.